bom dia, meus irmãos, os irmãos que estão aqui. Amém? Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Como é bom a gente chegar na casa do Pai, né? O salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres nesta manhã, nós estamos na casa do Pai. Vocês têm oportunidade de orar ao Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o nosso louvor nesta manhã, nesta tarde, a hora que você estiver neste culto, não seja apenas com os nossos lábios, mas que seja em todo o nosso coração. Então faça a sua oração, diga: eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração, eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade, e eu vou preparar o meu coração para receber a palavra que vai ser ministrada, e ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, meus irmãos? Então se coloque diante do Senhor, coloque a mão sobre o seu coração e fale com o Senhor agora. Amém? Pai, nós queremos te louvar por esse dia, por esse momento, por esse tempo de oportunidade de estar na tua presença. E nós queremos, nesse dia, nesta manhã, te louvar não apenas com os nossos lábios, mas de todo o nosso coração. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, entregar, Pai, todo o nosso ser a Ti. Nós queremos preparar de fato, de verdade, os nossos corações para receber a Tua palavra. Sejamos atentos à Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, que nos revigora, que nos alimenta, que nos faz prosseguir. Por isso nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor nesta manhã. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Nós daremos a glória do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Rio de Janeiro, amém? Então, palmas assim, com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor de Deus. Na sua casa também, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor de Deus. Você vai declarar: eu quero ver agora o seu poder, a sua glória, inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, vou receber o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, vou receber o Senhor. Vou louvando o seu nome, vou receber o Senhor. Vou louvando o seu nome, vou receber o Senhor. Glória a Deus, amém? O Senhor vai tocar em você, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te revigorar. É só esperar acontecer e continuar, e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Oh, aleluia, Jesus, te louvamos. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza do meu caminhar continuar, olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar, mais uma vez. É só
tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, Senhor. Nós queremos a tua vontade, porque nós precisamos, a cada amanhecer, a cada dia, do Deus de milagres, do Deus do impossível. Bem, você vai declarar: mestre, eu preciso de milagre. Remove a minha pedra. O Senhor removeu da vida de Lázaro e pode remover da vida de cada um que está aqui, da vida de cada um que nos acompanha através da internet. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que nós podemos pensar e pedir. Amém? Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Só tentando derrotar minha alegria, tentando ver os sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias nele reviveu. Mestre, na hora que possa fazer aquilo que só o teu nome tem como poder. Eu preciso tanto de um milagre. Não declare: remove a minha pedra. Chama pelo nome, muda, Senhor, muda a minha história, ressuscita o teu sonho, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida, declare a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que é para vencer. Senhor, eu já ouço, já ouço a voz me chamando para viver uma história de poder.
teu nome, porque tu és Deus maravilhoso, Deus presente, o Deus Emanuel, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Consolador, aquele que muda a nossa sorte, que muda as nossas realidades, aquele que tem a primeira e a última palavra para nós. Nessa manhã estamos diante do trono da tua graça, que presença maravilhosa. Não há lugar melhor para estarmos do que na tua presença, porque é na tua presença que nós somos erguidos, somos curados, somos libertos. É na tua presença que somos ensinados, somos preparados, treinados. Na tua presença que nós encontramos paz, descanso para as nossas almas, porque tu és o nosso bom pastor, que nos leva às águas de descanso, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelos pastos verdejantes. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, mas o Senhor vem ao nosso encontro nos chamando para perto. Porque o Senhor diz: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, planos de paz, planos de esperança, planos de futuro. Eu é que sei, é o Senhor que sabe. Então nessa manhã, diante da tua presença, nós estamos, presença santa, majestosa, Pai, essa presença que aquieta o nosso coração, que nos consola, que nos liberta de todo julgo. Na tua presença, Pai, nós estamos. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já tem falado conosco durante este momento de louvor e de adoração. Queremos te dar, entregar a nossa vida, Pai. Queremos, de fato e de verdade, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Por isso nós te exaltamos. Seja engrandecido, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Aqui estamos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos sentar. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão nos ouvindo pela internet, nossa comunidade pela internet. Um bom dia. Que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações e o nome dele seja exaltado e adorado. Amém, queridos? Nós cantamos, começamos a cantar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É verdade, pastor Francisco não sabia da palavra, mas desde ontem, é assim, uma alegria muito no meu coração, porque quando eu estava vendo o devocional do pastor Ricardo, eu disse para ele: olha, nós vamos falar sobre isso amanhã, né? E o pastor Francisco trouxe todas essas músicas, né, que falam sobre a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, é mais fácil a gente cantar, a gente falar, do que a gente realmente viver, não é? E nós hoje vamos ver uma mulher que foi chamada, foi escolhida, assim como nós. Jesus disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e Ele nos designou para que nós dessemos fruto, o nosso fruto fosse para a eternidade. Amém? Porque quando a gente frutifica e o Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos férteis, e é Ele que sopra sobre nós e traz vida, não é? Para que a gente possa frutificar aonde nós estivermos, porque em todo lugar é tempo, né, e oportunidade de nós frutificarmos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, nós vamos abrir lá em Lucas 1. Geralmente a gente lê essa passagem mais no Natal, né, porque vai anunciando o nascimento de Jesus, mas é uma passagem que precisamos revisitá-la, né, de forma contínua, porque ela nos encoraja, ela nos desperta, ela nos inquieta a realmente nos dispormos, porque todos nós fomos chamados pelo Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, né? Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus teceu planos para nós, mas para que esses
planos, não é, se cumpram, nós precisamos dizer sim, eu aceito, eu quero, não é? Às vezes a gente hesita, não é, e se acovarda nessa decisão, ou muitas vezes não conhecemos ao Senhor, não é, mais profundamente, por não confiarmos no seu amor cuidadoso, e a gente fica relutando, mas é nessa entrega que nós vemos os propósitos de Deus e vemos os milagres acontecendo, como a gente cantou aqui, né? É preciso de milagre. Então, Deus é o Deus dos milagres, amém? E Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou do que pensamos. Mas a palavra de Deus diz, antes da gente ir para o texto base, lá em Amós 3,3, que diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Não é? Então, há um propósito no coração de Deus. E Deus é aquele que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. Há um propósito no coração de Deus. Todos nós fazemos parte da história de Deus, né? Fazemos parte do plano de Deus. Mas para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem para nós precisamos dizer sim ao Senhor. Né? Porque Ele não é aquele que nos pega, nos laça pelo pescoço e sai nos arrastando. Não, Ele nos respeita e nos dá a oportunidade, o privilégio, porque servir a Deus, né, nos colocarmos, né, a serviço do Senhor é um privilégio, gente. Né? Não é, o salmista vai dizer, servir ao Senhor com alegria, porque realmente, né, nós servimos a um Rei eterno. O seu reino jamais terá fim. Então, é um privilégio, é uma alegria nós servirmos ao Senhor. Mas Ele respeita, não é, a nossa decisão. Ele não nos impõe, mas nos convida. Nós temos um Deus que nos faz convites. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para que nós possamos ver o milagre de Deus na nossa vida, para que nós possamos ver os impossíveis de Deus na nossa vida, nós precisamos nos alinhar, não é? Nós precisamos nos andar em concordância e no ritmo, não é, do céu, daquilo que Deus quer, não é aquilo que eu quero. E isso é a grande batalha que nós enfrentamos todos os dias, porque a gente diz, Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade, mas no interior a gente diz, não, Senhor, mas dá um jeitinho para ser feita a minha vontade. Dá um jeitinho aí, Senhor, para que a minha vontade prevaleça, né? Mas quanto mais nós nos aprofundamos em andar com Deus, né, e nessa intimidade com Ele, nós vamos, né, tendo a nossa mente transformada pela palavra de Deus e vamos conhecendo ao Senhor, que esse é o objetivo primeiro, né? Conhecermos, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós vamos experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente vai vendo que, na realidade, quantas coisas que nós não tivemos e se tivéssemos, não seria bom para nós. Né? Quantas orações Deus, pela sua misericórdia, não nos responde, né, favoravelmente, depois a gente vê, puxa vida, ainda bem que Deus me respondeu, né? Porque no final das contas eu vi que não seria bom para mim. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Nós precisamos andar em sintonia, nessa sintonia fina, né? Nessa harmonia, porque quando a gente diz, venha ser feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu não há disputa de poder. Não, eu quero que seja dessa forma, não, eu quero que seja desse. Não tem aquele stick de puxa, não tem. Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há um acordo, todos andam em concordância, há uma harmonia, não é? Ninguém está disputando ali o que tem a melhor decisão, não. Todos andam harmonicamente, em unidade. E quando nós andamos em unidade, a própria palavra de Jesus disse, né, o que dois ligarem na terra, será ligado no céu. Olha o poder da concordância, olha o poder de andar unidos, não é? É liberado um poder, e Deus quer que a gente ande, que a gente experimente este poder, mas para isso, né, nós precisamos nos render a Ele. E nós vamos ver então a história dessa mulher. Vamos lá, Lucas 1, e a gente vai ler a partir do 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia,
a uma virgem de nome Maria, e ela estava prometida em casamento ao homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, muito favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, e ele disse: não tenha medo, Maria. Então a primeira coisa que o anjo diz, né, Maria, olha, você recebeu, se alegre, você recebeu o favor de Deus. Não tenha medo, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Pois eu sou virgem. Não havia incredulidade, mas ela queria saber, né, como que aquilo aconteceria. O anjo então respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou também grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse então ao anjo: sou a sua serva, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E assim o anjo a deixou. Gente, quando a gente lê, né, esse relato aqui, e a gente lê isso aí muito, né, no Natal, a gente sabe dessa passagem. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: nossa, e tem uma versão que diz, né, eu estou pronta. Nossa, isso daí dá um arrepio para dizer, eu estou pronta, não é? Mas a Maria andava com Deus, ela tinha intimidade, né? E ela desejava também ser um instrumento de Deus. Agora você imagina essa moça, né, prometida em casamento, fazendo um enxoval, com todos os planos, né, para se casar, para ter uma festa, para ver, né, as pessoas. Casamento não era de um dia só, de algumas horas, levava dias, com toda a preparação. De repente, ela vê como que a vida andando de ponta cabeça, não é? Mas o anjo logo diz para ela: não tenha medo. E aquela palavra encheu o coração de Maria de coragem, né? O anjo apareceu a ela e disse: porque Deus faria a sua vida, e perguntou, e faria algo que seria impossível, né? E ela mesma diz: mas como vai ser isso? Como será isso possível? Será que você anda? Será que você, muitas vezes nós, né, recebemos uma palavra de Deus e a gente diz assim: nossa, mas isso é impossível, como é que isso vai ser? Né? Será que a gente anda se perguntando isso? Olha, Senhor, eu estou numa situação que eu digo: Senhor, olha, eu não vejo saída, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, não é? Então nós precisamos saber, não é, que quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele fez a promessa a Abraão. Quem tinha a responsabilidade de cumprir aquela promessa? Era Deus, era o Pai, foi Ele que tinha feito a promessa, né? Então, nós precisamos nos lembrar que se nós estamos andando, nos perguntando, né, como Deus fará coisas impossíveis acontecer na sua vida, na minha vida, nós precisamos nos lembrar que Ele mesmo executará essa tarefa. Diga: eu posso descansar no amor cuidadoso do Pai, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então eu não preciso andar ansioso. Jesus disse para a gente não andar ansioso por coisa nenhuma, mas a gente tem que declarar como o anjo declarou: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis, não é? Ele faz a estéril mãe de filhos. A gente vê Ana, não é? Que tantos anos sem poder ter, mas no momento certo, na hora certa, ela vem, tem Samuel. Aquela oração entrou em sintonia, né, em harmonia, né, com o céu. Ali
ela teve, mas não ficou só em Samuel, né? Ela teve outros filhos. Então Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Se nós precisamos declarar como o anjo declarou, declare isso. Para Deus não haverá impossível. Nada é impossível. Quando Deus quer, ninguém impede, né? Quem impedirá os planos do Senhor? Para Deus não é impossível. Não há coração endurecido, não há situação que seja irreversível nas mãos do Senhor, porque Deus é o Deus que transforma, como temos ouvido aqui, maldição em bênção. Por pior que seja, a gente nunca deve duvidar, né, das situações mais inesperadas, mais difíceis, quando colocamos nas mãos de Deus, Deus transformar aquilo em algo bom, algo produtivo, algo que vai dar glória ao nome dele e algo que também nos fará bem. E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, ele virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Olha o poder de Deus aí, né? Então, gente, a mesma situação aplica a nós hoje. O Espírito Santo quer nos encher, o Espírito Santo quer nos dar vida, o Espírito Santo quer nos renovar, quer nos tornar férteis, fecundos, não é? Quer dar vida ao nosso espírito, quer que nós nos alinhemos com os seus propósitos, não é? Quer restaurar o propósito de Deus nas nossas vidas, porque Deus tinha um plano para Maria, mas Deus tem um plano para cada um de nós, né? Maria recebeu o favor de Deus, e esse favor de Deus na nossa vida, ele nos é dado exatamente para nos desafiar, né? A sairmos o quê? Da zona de conforto. Porque confortável para Maria estava fazendo um enxoval, estava dando, né, seguimento à sua vida. Mas aquele favor, né, fez com que ela fosse expandida, né, saísse, né, da sua zona de conforto. Maria, não apenas ela creu, mas ela se colocou, ela se disponibilizou nas mãos do Senhor para que ela fosse um instrumento de Deus. Não apenas na sua geração, mas para gerações futuras. Gente, a gente tem que estar sempre, a gente está vivendo hoje, mas a gente tem que estar pensando também nas próximas gerações. O que eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou deixando? Né? Qual é a história? O que eu estou preparando? A palavra de Deus diz para a gente fazer caminhos retos, não é? Para que aqueles que venham atrás de nós sejam curados, não é? Então, nós estamos nessa trajetória, mas há outros atrás de nós que precisam seguir. E como é que nós estamos? Que história? Nós fazemos parte da história universal de Deus. Nós fazemos parte desse plano universal de Deus. Deus nos salva, não é para que a gente fique confortavelmente, não é, trancados, guardados, esperando a volta de Jesus. Não, o Senhor quer nos usar aonde nós estivermos, sermos as suas testemunhas, não é? Para nós termos a palavra de esperança, né? A palavra de boas novas, a boa notícia, né? De redenção, de restauração, né? Que as coisas estão, dá um caos, mas Deus é Deus que coloca a ordem no caos. E Ele nos chama a fazermos parte, né, desse plano. O Espírito Santo de Deus quer nos renovar, nos restaurar, né, trazer propósito. Por quê, gente? Porque exercer influência requer sacrifício. Não é fácil, né? Maria precisou abrir mão dos seus sonhos para se alinhar, para concordar com os sonhos de Deus, que eram infinitamente melhores e maiores do que ela poderia imaginar. Maria nunca talvez tenha pensado, né, que a sua atitude de entrega, de obediência, de renúncia, né, os efeitos que aquilo ali poderiam produzir nas futuras gerações. Mas ela se colocou. E a nossa obediência, embora seja pessoal, tem reflexos, né, na nossa área de influência, né? Apesar de nós decidirmos sermos pessoais na nossa atitude de obediência, mas com certeza ela requer, ela traz, né, desdobramentos, ela traz, né, consequências para os outros. Então, Maria não apenas creu, mas ela se colocou a sua reputação, colocou o seu futuro em risco, porque imagina
uma moça que já estava preparada para casar, acontecer uma coisa dessa, as consequências não seriam boas, pelo contrário, seriam terríveis. Mas ela se colocou, ela mergulhou, ela foi de cabeça nos planos de Deus. O anjo já tinha dito: não tenha medo, Maria. E a Maria disse: olha, eu vou, não é? Então, Deus tem um plano especial para nós. Quando a gente lê lá em Jeremias 29:11, ele diz: olha, eu é que sei os planos que tenho a meu respeito. Às vezes a gente pensa que sabe, não é? Mas quando a gente se coloca nas mãos do Senhor e deixa, não é? Vamos lá para Provérbios 13, foi esse devocional do pastor, que eu achei muito interessante, que eu falei: olha, é a palavra de hoje. O sábio começa assim, Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração. Foi o que fez a Maria, confiou no Senhor. Ela desejou ser um instrumento de Deus, ela confiou todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Naquele momento ela pergunta, mas não no sentido de ser incrédula do que aquilo poderia acontecer, mas ela se coloca completamente nas mãos de Deus para que pudesse, através dela, o milagre de Jesus acontecer. Sabe, queridos, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Às vezes, né, o Senhor está oculto em nós, né, abafado em nós, escondido em nós, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus vir sobre nós, nos libertar, não é? A deixar esse poder, soltar as amarras dentro de nós, essa vida nasce. E é uma vida que traz ousadia, que traz coragem, que traz paz, não é? E que traz, não é, o descanso de que eu me colocar, porque o impossível Deus vai fazer, não é? Aliás, se fosse possível eu fazer, não é? Eu não precisaria que o poder de Deus viesse. Deus envia o poder do seu Espírito exatamente para me capacitar a fazer aquilo que eu penso que nas minhas forças, nas minhas condições, eu não seria capaz de fazer. E é isso que Deus quer, não é? Porque quando eu me vejo dessa forma, não é? Eu me torno dependente de Deus. E é isso que Deus quer. Deus está te colocando algo nas mãos, você está dizendo: Senhor, olha, eu não dou conta disso. Mas o Senhor diz: olha, você não vai sozinho. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. O Espírito Santo de Deus vai te ungir. O Espírito Santo de Deus vai te habilitar. O Espírito Santo de Deus... Vocês lembram na construção do tabernáculo? Não é? Como o Espírito dava a eles toda a expertise que eles precisavam para a construção do tabernáculo, segundo a vontade de Deus. Então, gente, não é na nossa força. Às vezes a gente recua, a gente fica tímido, não é? Porque a gente está olhando só para nós. Mas aqui diz: não confie, não dependa do seu próprio entendimento. E o favor de Deus vem exatamente para que a gente vá além, para que a gente rompa com esses limites de incapacidade, não é? Não dependa do seu próprio entendimento, mas busque a vontade dele em tudo que fizer. E o que acontece? Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Então confia, é isso que o Senhor quer, não é? Às vezes você olha e diz: ah, mas eu não sou capaz. Sim, na nossa força nós não somos capazes. Mas Deus não precisa de gente capaz. Deus precisa de gente que esteja disposta, aberta, que dependa dele, amém? Porque ele capacita, não é, aqueles a quem ele chama, e Deus não nos envergonha, amém, queridos? Então, o que responde então Maria, assim que o anjo diz? Maria se coloca e diz assim: aqui está a serva do Senhor. Veja, gente, né? A milagre acontecer na nossa vida requer humildade, dependência de Deus. Saber que não somos nós que vamos fazer o impossível. O impossível pertence ao Senhor. Nós vamos fazer o possível, que cabe a nós. Que come a Maria? Se colocar nas mãos do Senhor e confiar. Não é? Come a Maria, dizer: Senhor, eu estou aqui, conta comigo, Senhor. Tu tens um plano, conta comigo.
que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. O que Deus diz lá em Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Maria está dizendo ao Senhor, ao anjo aqui, né, que representa o Senhor, ela está dizendo: olha, eu não consigo, eu não posso, eu sou virgem, mas eu me coloco nas tuas mãos, e eu sei que quando eu me coloco nas tuas mãos, tu vais fazer o impossível acontecer na minha vida. Amém? Você talvez esteja vendo portas fechadas, talvez veja uma situação irremediável, coisas que você, aos seus olhos, você não consegue, pessoas que você não consegue atingir, mas eu quero dizer para você: se coloque nas mãos do Senhor, porque o favor de Deus vem exatamente para nos capacitar a fazer aquilo que é impossível, porque é Ele quem faz. Amém, queridos? Então isso fala de prontidão, de fé, isso fala também de serviço obediente, porque ela diz que se cumpra. Deus diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. E Maria diz: olha, aqui eu estou. Então é através de mim, então me coloco nas tuas mãos. Maria conhecia o Senhor. Então isso como é importante, gente, esse relacionamento íntimo com Deus. Porque Maria conhecia o bastante, o suficiente para acreditar e o que? Se submeter. A gente não entrega a nossa vida nas mãos de qualquer pessoa. Pastora, eu estou pronta a fazer tudo que for necessário. Estou pronta. Olha só a prontidão da fé dela. Estou pronta. Ela não titubeou. Ela não disse: não, deixa eu primeiro conversar com José. Ela disse: não, eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Estou recebendo o teu favor para fazer, não é, aquilo que eu nunca poderia imaginar, não é? Então, o mesmo correndo risco, não é? Porque ela teria, mas ela se colocou, ela disse: eu não vou pensar nos riscos, né? E ela sempre foi uma mulher muito sábia, né? A palavra de Deus diz que ela guardava todas as coisas no coração, ela não era de muito falar, né? Ela era mais introspectiva, né? E ela diz: mesmo correndo grande risco, ela se dispôs a sair da zona de conforto. Deus quer nos tirar da zona de conforto, gente. Às vezes Deus vai te dar algo que você vai dizer: eu não estou conseguindo. Aí vem o medo, bate o medo, bate, né? Mas o anjo disse que para ela: não tenha medo, porque o Senhor está indo com ela, né? Aquilo confortável, aquilo que está, aquela zona de conforto é aquilo que está sob o nosso controle, não é? Por que muita gente tem receio da virada do ano? Porque o ano que já passou está dentro da esfera do nosso controle. Nós vivemos, né, passamos. Mas o futuro, o amanhã, a gente não sabe. E aquilo dá o medo no coração, estremece a gente. Mas nós temos que confiar no Senhor, que é Ele quem vai nos capacitar, né? E se Ele está estendendo, né? Lembra de Jabes? Ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, eu peço que o Senhor alargue os espaços da minha tenda. Ou seja, Jabes também não se conformou a ficar somente naquilo ali. Não, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que nessa jornada eu não estou sozinho, amém? E no instante que Maria decidiu sair da zona de conforto e se entregar aos planos eternos de Deus, as coisas começaram a se encaixar, né? As coisas começaram a se organizar. Por quê? Porque o Senhor quer exatamente esse posicionamento de Deus, de confiança, de entrega, né? De renunciar à nossa própria vontade. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus, vai fazendo na nossa vida, né? Quando a gente tiver que decidir por um caminho pelo outro, a palavra de Deus diz que nós vamos ouvir a voz do Senhor. Olha, este é o caminho, ande por ele. Mas se o nosso coração está inclinado à desobediência, à rebeldia, a gente vai pelo outro caminho, até que a gente lá, né, algo aconteça de errado, a gente volta: puxa vida, bem que o Senhor me avisou. Mas nós temos um Deus de graça, gente. Digo: meu Deus é um Deus cheio de graça, de bondade, de misericórdia, que ainda que eu caia, ainda que eu não discina bem a sua voz, Ele está pronto, não é, para endireitar os meus caminhos, amém? Então as coisas começaram a se organizar. Assim como Maria não podia imaginar os resultados da sua obediência, daquele passo,
não é, de fé que ela estava dando, da prontidão da sua fé, daquele serviço obediente, ela não poderia nunca imaginar, não é, que em pleno 2023 nós estaríamos falando dela. Não é verdade? Quantas vidas têm sido abençoadas pela sua sabedoria, pela sua humildade, não é? Pelo seu amor ao Senhor, não é? Então, assim também nós. Deus tem um plano para alcançar os seus queridos, para alcançar as suas finanças, sabe? O seu casamento, para curá-lo e arrumar o que? As coisas, que é você. Deus está chamando a cada um de nós, sabe? A responsabilidade, a dar uma resposta, não é? A essa liberdade que nós temos de escolha. A questão é, será que nós estamos acreditando? Essa é a questão, gente. Jesus não pôde fazer os milagres que ele fez em Nazaré por causa do quê? Da incredulidade, não é? Jesus podia ter feito, mas seu coração era endurecido, incrédulo. Então a questão é, você vai acreditar nele e fazer o que ele diz? Essa é a nossa batalha. É a batalha do controle, sabe? É a gente querendo que seja feita conforme a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Gente, Deus é tão cheio de misericórdia, de graça, e tem paciência com a gente. Né? Ele é longânimo e ele vai trabalhando, né? Na medida que a nossa mente vai sendo transformada pela palavra de Deus, né? Deus vai trabalhando no nosso coração e vai nos trazendo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence de que é o caminho de Deus, né? É a vontade de Deus. Muitas vezes a vida é um mistério, a gente não vai ter todas as respostas, muitas coisas a gente não vai entender, né? Maria também não entendia, mas ela se colocou, né? Não ficou perguntando, mas como é que vai ser? Será que vai ter isso? Será que não? Ela apenas se colocou. Assim também somos nós nessa caminhada com Deus. Muitas coisas nós não vamos entender. Há muitas situações que nós não vamos entender, né? Não vamos ter todas as respostas aqui, mas nós precisamos confiar nesse amor cuidadoso. Confiar no Deus que diz, eu estou convosco todos os dias, não te deixarei, nem te abandonarei. Nesse Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Nesse Deus dos impossíveis. Então eu não sei qual é o seu impossível, mas Deus, você sabe. E se nós fizermos parceria com Deus, e lá em 2 Coríntios 6:1, diz que nós somos cooperadores com Deus. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas Ele nos chama a essa parceria. Ele nos chama a sermos seus cooperadores nos seus planos eternos. Por quê? Porque nenhuma vida de fé pode ser vivida particularmente, não. Deus, né, nos dá essa medida de fé, e o Espírito Santo de Deus vem sobre nós com um poder, né, para que a nossa vida transborde, que a nossa vida vá em direção ao outro. Nunca é particularmente, nunca é só para mim, não. Deus me abençoa para que eu possa ser suprida e ser um instrumento nas mãos dele para abençoar outras vidas. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, o que está no coração de Deus são vidas. São vidas. Para que ele nos dá recursos e nos abençoa? Para nos tornar instrumentos de bênçãos, não é financeiramente, na vida do outro, no seu reino. Não é verdade? Então, queridos, tudo que Deus faz é para que a nossa vida transborde em direção ao outro. Nós não podemos ser como aqueles mares lá de Israel, né? Que é Mar Morto e Mar da Galileia. O Mar Morto só recebe e não dá. E não tem vida nenhuma lá, que ele só recebe. Mas quando a gente recebe e dá, o que acontece? Acontece uma renovação. Não ficam águas paradas, porque águas paradas ficam estagnadas, né? Apodrece. Mas quando a gente se enche, e é por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, porque a gente se enche, não é? E a gente dá. E quanto mais a gente dá, mais o Espírito Santo de Deus vai nos dando. Amém? Então nenhuma vida de fé pode ser vivida particularmente, só para mim. Não, estou satisfeita com o que eu já tenho, estou aguardando Jesus voltar. E aí?
E até Jesus voltar, o que você está fazendo? Não, Deus nos chamou, Jesus nos chamou para que nós tivéssemos fruto, e o nosso fruto fosse abundante. E Jesus ainda diz que obras maiores, lá em João 14, 12, nós faríamos. Por quê? Porque enquanto Jesus estava aqui como homem, ele estava limitado ali à Palestina, não é? Os discípulos fariam obras maiores, por quê? Eles romperam o limite da Palestina, né? Chegaram na Europa, né? Chegaram a lugares que Jesus nunca, né? Na Ásia, Jesus nunca passou. Então essas obras maiores, esse alcance maior, né? De vidas, esse alcance maior que você vai ter, que eu não tenho, não é? Que eu sou limitada num determinado espaço de influência, mas você vai além. Então Jesus disse, vocês farão obras maiores. E o que o Senhor está esperando de nós? Não é? Assim como Maria, não sermos espectadores. Essa palavra tem que vir, não é, com a unção e com a graça do Espírito Santo de Deus, nos inquietarmos. Porque Jesus disse, os campos, ergue os olhos, os campos já estão brancos, gente, nós estamos vendo. Não podemos apenas ter uma visão local. Quando você olha para o mundo, a gente vê o que está acontecendo aí, gente. Está tudo sendo abalado, não é? Está tudo sendo abalado. Ontem estava ouvindo um comentarista, ele estava falando, precisa-se falar de paz. Precisa te falar de paz. Então vamos lembrar que Jesus mesmo disse, olha, quando vocês ouvirem falando de paz, 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 acendam a luz. Fique esperto, porque Jesus está voltando. Então, queridos, os campos já estão brancos. E o Senhor está contando o quê? Comigo e com você. Como diz Isaías 60, 1 e 2, para que a gente possa nos dispor e resplandecer. Que as vidas estão aí, sendo ceifadas, gente. Que tristeza aconteceu com aquele submersível. Vidas preciosíssimas. Vidas preciosíssimas pelos quais o Senhor derramou seu sangue. Por um prazer tão fútil, né? Uma coisa, um devaneio, né? Uma obsessão, de repente. E como nós somos frágeis, gente. Né? Como nós somos vulneráveis. Quando a gente vê aquelas imagens, se desintegra, gente, como nós somos vulneráveis. Mas nós achamos que nós sabemos governar a nossa vida, que nós sabemos decidir aquilo que é bom para nós, não é? Mas o Senhor está contando, não é, com a sua noiva. Ali aqui a gente pode colocar como a noiva do Senhor, que se coloca nas mãos dele, né, para que os seus planos, os seus propósitos eternos se cumpram. Amém, queridos? Então, aqui ela diz, né, dispõe-te e resplandece. E essa declaração faz com que a gente questione o quê? As nossas próprias limitações. Porque a graça de Deus, a glória de Deus, a gente cantou, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória de Deus, ela nos desafia a ir além. Sabe? A ir além. Porque nós temos um Deus que para Ele não há o quê? Impossíveis. Diga, para Deus não há impossíveis. E o Senhor está me levantando, me chamando para eu ser bênção. O que é ser bênção? É a resposta a uma necessidade. Agora, requer sacrifício. Não é fácil. Não é fácil. A gente lembra que no deserto o povo recebia o maná que caía do céu. Mas quando eles entraram no favor de Deus, na bênção de Deus, eles tiveram que trabalhar. Não é verdade? A terra prometida não era ficar lá de bem bom, tomando suquinho, não, na rede. Tiveram que trabalhar, tiveram que tirar os gigantes, não é? Tiveram que desapossar da terra, tiveram que cultivar, tiveram que cuidar do gado. Eles tiveram trabalho. Às vezes a gente pensa assim, a minha terra prometida, é aquele... Não, eles tiveram que trabalhar, é trabalho. Né? Que é milagre? Exercer influência requer sacrifício, é trabalho, gente. Trabalho, fé, humildade, né? Disposição de se colocar nas mãos do Senhor, né? Isso tudo promove o milagre de Deus na nossa vida, amém? Nos expande, né? Sairmos das nossas próprias limitações e enfrentarmos os nossos medos. Mas veja bem o que diz João, lá em 1 João 4. No perfeito amor
todo medo é lançado fora. Não é? No perfeito amor. Então, se nós estivermos mergulhados neste amor de Deus, nós vamos confiar. E o medo vem, mas em me vindo o temor, a gente vai ser como salmista: em me vindo o temor, eu vou confiar nesse Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança. Isso requer de nós total entrega, dependência do poder de Deus. Maria não pensou no seu bem-estar, mas na oportunidade. Sabe, ser bênção é pensarmos na oportunidade de que aquele gesto vai representar não apenas na nossa geração, mas para as gerações futuras. E aí o que ela diz? Aqui está a tua serva. Deus olha para os corações dispostos a serem servos, sabe? Hoje em dia todo mundo quer mandar, né? Hoje em dia todo mundo quer estar lá nos lugares de liderança, comandando. Mas o Senhor nos chamou para sermos servos. Ele mesmo, né, se despiu da sua glória e veio a ser servo, servir, né? E aqui ela se coloca, né, disposta, ela mesma diz: aqui está a sua serva. E isso é um traço do caráter, né, de Cristo, um caráter visto em Maria, a humildade, de se colocar, né, a serviço num mundo onde todos querem ser o quê? Servidos, não é verdade? Né? Todo mundo quer ser servido, né? Mas se nós nos dispusermos, olha que promessa maravilhosa que nós recebemos: o Espírito Santo virá sobre nós e o poder do Altíssimo nos cobrirá com a sua sombra. Foi só sobre Maria? Não, sobre nós. O Espírito Santo de Deus virá sobre nós, né? E aquilo que estava, né, a vida de Deus oculta no meio dos medos, no meio dos problemas, vai virar luz. O poder de Deus, né, vai trazer ousadia, vai trazer coragem, né, vai trazer confiança para que a gente possa prosseguir. E a gente, no final, é o quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que a gente diga: não fui eu, mas o Senhor em mim está operando esse milagre. Amém, queridos? Nossas inseguranças. E olha, nós não podemos imaginar como Maria também não podia imaginar, né? O poder de Jesus realizando coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Você pode imaginar isso? Feche os olhos e diga: Senhor, eu creio do poder do Teu Espírito Santo na minha vida realizará coisas extraordinárias. Vou romper com os meus limites, Senhor, e eu creio que o Senhor será visto na minha vida e através da minha vida. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Senhor, eu sei que nada é impossível para Ti e que nenhuma das Tuas palavras jamais deixará de ter o poder de se cumprir. Amém, queridos? Então, qual é a nossa parte? Quando ouvimos, e aquilo que ouvimos somos responsáveis pela resposta que vamos dar. Cumpra-se em mim a tua vontade. Isso fala de rendição, de submissão, de humildade, de aceitar o desafio. Você está aceitando os desafios que Deus está colocando nas suas mãos? Não olhe para você, olhe para o Senhor, né? Isaías, quando ele entra, né, naquele momento que ele vê, né, de abalo da nação, que o governante tinha morrido, ele entra no santuário e ele tem a visão da glória de Deus e ele diz: ai de mim, né, que sou homem. Então ele olha para dentro, ele vê nele o seu pecado, né? Ele vê nele as suas falhas, né? Ele que antes estava profetizando para os outros, agora, diante da luz, né, ele repara nas próprias trevas que há dentro dele, né? Mas ele não apenas olha para dentro dele, ele olha para o alto, ele olha para Deus, ele olha e vê o Senhor no alto sublime trono, e ele ouve o Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E aí Isaías, diante daquela visão tão maravilhosa, que o refina, que o purifica, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele olha para frente, e nós precisamos olhar para frente e saber
que nós somos, né, aqueles que o Senhor está contando, né, talvez das últimas horas, para proclamarmos o seu reino, esse Deus que está vindo, amém? Então, aceitar o desafio requer ousadia. Se havia uma característica que a gente vê marcante na igreja primitiva, era o quê? Ousadia. A partir do quê? A partir do poder do Espírito Santo de Deus. Deu aqueles homens que antes estavam fechados, né, com medo, trancados de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. No momento que o Espírito Santo de Deus vem, eles são cheios de coragem, de ousadia, e eles enfrentam porque eles dizem, não, eu quero obedecer ao Senhor, né? Mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, aceitar o desafio. O Evangelho tem chegado até nós. Esteja preparado para a oposição. Saiba que você enfrentar desafios, você dizer sim, os inimigos se levantam, né? A oposição se levanta, mas coragem. O que Deus disse a Josué? Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Não olha para a direita nem para a esquerda. Não olha para os gigantes, não, olha para mim. Porque sou eu que vou adiante de você, né? Destruindo, te capacitando. E que a gente possa prosseguir em fé. Isso fala de confiança. A confiança de Maria em Deus e a sua obediência e cooperação com os planos e propósitos de Deus, né, são um grande exemplo para nós seguirmos, para nós colocarmos em prática na nossa vida. E que a gente possa dizer, né, como Maria, que se cumpra em nós o seu propósito. Quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus, né, nós vemos os milagres, né, acontecendo na nossa vida. Por quê, gente? Por quê? Atos 17, porque é tão importante nós nos afinarmos, nós entrarmos em concordância com aquilo que Deus diz. Porque Atos 17, 28, Paulo vai dizer, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Não há vida fora de Deus, não há. Então, quando nós nos alinhamos, quando nós concordamos com o Senhor, com a sua vontade, com os planos dele, nós experimentamos a vida abundante que Deus tem para nós. Porque, como Paulo vai dizer, porque nele vivemos. Deus é a vida, né? A vida está nele, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há como nós existirmos sem Ele. Não, né? Então, nele vivemos, nele nos movemos e nele o que? Existimos. Somente em Deus nós existimos. Somente no amor nós encontramos vida. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Não é? Nós só encontramos propósito de vida. E quando nós encontramos propósito de vida, ainda que, né, a gente muitas vezes, né, se cansa. Um dia eu estava ouvindo alguém falando, né, a respeito do cansaço e do estresse, né? Quando a gente faz algo que a gente tem propósito, né, a gente se cansa, lógico, porque nós somos humanos, né? Jesus também se cansava, né? Somos humanos. Mas a gente deita, dorme, levanta, opa, passou. Mas quando há o estresse, é você viver sem um propósito. Sem um propósito. Você se desgasta, mas você não vê propósito, aquilo traz estresse. Então, gente, o Senhor quer que nós... Jesus disse, né? O Pai trabalha até agora e eu também. É trabalho, gente. É arregaçar as mangas, é trabalho, não é fácil. Mas, quando nós nos alinhamos a esse propósito, nós descobrimos a vida. Porque a vida de doação é uma vida com propósito. Né? Nós não vivemos apenas para nós. Nós recebemos a vida de Deus para transbordarmos essa vida. Amém? Deus nos escolheu para que nós possamos dar frutos. E o fruto é permanente. Vou chamar o pastor Francisco e vou chamar também Rafael Rodrigo aqui para a gente cantar. Amor a minha perna.
nessa manhã, vamos ficar de pé, colocar a mão no nosso coração, né? Que a gente quer dizer como Deus, como nós cantamos aqui no início, Senhor, né? Que seja feita a sua vontade na minha vida e que a gente tenha coragem de se colocar realmente nas mãos do Senhor, né? Muitas vezes a gente não se coloca porque a gente tem uma imagem de um Deus castrador, de um Deus que desmancha prazer. Não, se eu entregar na minha vida, Deus vai. Não, queridos. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. A vida está em Deus. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, com certeza o que nós encontramos é vida abundante, propósito de vida. Sabe? Saber que eu estou aqui não para passar um tempo. Não, eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Deus tem colocado pessoas ao meu redor. Deus tem me colocado num determinado trabalho, numa determinada escola, numa determinada família, num determinado lugar, para que a glória dele resplandeça. Amém? E nós precisamos florescer exatamente no vale, exatamente nesse vale de aflição, que o Senhor nos chama a florescer apenas essa palavra, né, de encorajamento, essa palavra de salvação, essa palavra de vida, que só encontramos em Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar a mão no nosso coração, vamos para onde ele está descendo, e nós vamos orar. Pai querido e santo, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã. Nós queremos engrandecer o teu nome, ó Pai, porque tu és o Deus que nos convence de que os teus caminhos são infinitamente melhores do que os nossos. Nos convence de que é o Senhor em nós, contigo, como disse Davi, contigo eu salto muralhas. Quando Maria se colocou nas tuas mãos, quando ela concordou com o teu plano, o teu propósito, o milagre aconteceu. Senhor, então, sonda o nosso coração, tira de nós toda incredulidade, todo olhar pessimista, negativo, Senhor, e faz conforme a tua palavra nas nossas vidas. Nós queremos aceitar o desafio, nós queremos estar encorajados, ainda que venha a oposição, nós queremos prosseguir em fé. Nós precisamos, ó Pai, desse milagre. Esse milagre começa em nós, com a renovação da nossa mente, com a transformação do nosso coração. Esse é o maior milagre que o Senhor quer realizar em nós, para que através de nós outras vidas sejam alcançadas e abençoadas. Como noiva do Senhor, nós possamos dizer como Maria: aqui está, Senhor, a tua serva, os teus servos, que se cumpra em mim aquilo que está no teu coração. Chama a existência aquilo que está no teu coração, nas nossas vidas. Os dons, os talentos, desperta hoje, Senhor, que o poder do Altíssimo venha nos cobrir nessa manhã, ó Pai, e nos libertar de todas as cadeias, de todas as impossibilidades, e nos trazer, ó Pai, em ousadia, em fé, em coragem, Senhor, para que nós possamos dizer: sim, Senhor, eu concordo, eu quero os teus planos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que venha o teu reino, Senhor, que nós possamos ser contados nessa manhã como os arautos a quem o Senhor separa e traz nessa manhã para ouvir a tua voz e dizer: aqui está, Senhor. Tu sabes, ó Pai, das minhas fragilidades, tu sabes das nossas deficiências, tu sabes, mas nós temos o Deus que nos capacita. Nos capacite contigo, Senhor. Nós saltaremos muralhas. Pastor Francisco. Põe a mão no seu coração. Glória a Deus, meus irmãos. Mestre, eu preciso de um milagre, amém? A gente vai tentar novamente. O maior milagre que Deus quer fazer é no nosso coração. Nosso Deus é o Deus do impossível, meus irmãos. Ele quer fazer um milagre na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Através de nós, instrumentos de Deus. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo
aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele fez. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que o Santo Nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre, não cante, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, Senhor. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, para vencer. Senhor, eu já ouço, Senhor, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, O poder de Cristo ressurrete. Trazendo coisa nova, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo expansão. Aleluia. Não há impossíveis em tuas promessas. E nessa manhã nós recebemos o fôlego do teu Espírito Santo, que nos enche de ousadia, de coragem, para não olharmos para a direita nem para a esquerda, para não temermos, mas para crermos que o Espírito Santo de Deus nos enche, que estamos sendo cobertos pelo poder do Altíssimo. E nós atingiremos, Senhor, alvos, Pai, como o Senhor mesmo disse, vocês farão coisas maiores. Maiores. E o teu nome, ó Pai, será glorificado em nossas vidas. Milagre, Senhor, começando em nós, em nossos corações, quando nos quedamos, quando nos colocamos, nos rendemos nas tuas mãos. Confiamos no Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui, que nós não tenhamos medo, mas que nós nos coloquemos nas tuas mãos. Que as estacas das nossas tendas sejam alargadas. Que decidamos sair nessa manhã da nossa zona de conforto e possamos aceitar o desafio e vermos, ó Deus, a tua glória se estendendo através de nós. Oh Deus, alcançando gerações, alcançando, Pai, aquilo que a nossa mente não consegue alcançar, mas que o teu Espírito fará. Maria não tinha noção da sua atitude de entrega, o que poderia acontecer, mas tem chegado até o dia de hoje, porque é o poder do teu Espírito Santo, aleluia, que nos capacita a saltarmos muralhas, a vencermos gigantes, em nome de Jesus, a não temermos o Senhor,
mas não deixarmos o medo nos paralisar, não deixar o medo nos intimidar, mas ao contrário, a despeito de toda oposição, nós prosseguirmos em fé, confiando nesse Deus que nos chama, é o Deus que nos capacita e é o Deus que vai adiante de nós, é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressurreto que está indo adiante de nós, operando como Ele mesmo prometeu aos seus discípulos e diz a nós: eu estarei convosco, cooperando com sinais, prodígios e maravilhas, confirmando essa palavra. Amém. Tudo que o Senhor quer de nós, esse alinhamento com o seu coração, Amém. com a sua palavra, com o céu. Amém. Que nós possamos, ó Pai, estarmos entrando nessa sintonia fina contigo, Senhor. Alinharmos as nossas mentes e os nossos corações aos teus planos e aos teus projetos, porque os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos são para a eternidade. E que nós, ó Pai, possamos dizer: aqui estamos, Senhor, como os teus servos, para que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor desejou no teu coração quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. O Senhor teceu planos, o Senhor teceu sonhos para nós. E aqui estamos, Senhor, para dizer: cumpra-se em nós aquilo que está no teu coração. Amém, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção do Senhor Amém. recaia sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vizinhança. Que tudo que você tem recebido aqui neste dia de hoje, você possa transbordar em fé, em esperança, em amor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um domingo abençoado para todos vocês. Amém. Glória a Deus.